Bom dia, boa tarde, boa noite. Dentro do módulo fator de queda no treinamento de NR35, nós vamos entender um pouquinho a importância de conhecer o que é fator de queda, o que isso tem a ver com você no seu dia a dia de trabalho. Fator de queda nada mais é que a relação entre a provável queda de um trabalhador e o comprimento do talabarte que você usa no seu dia de trabalho. A altura da queda aí é representada pelo HQ, e o comprimento do talabarte pelo CT é uma divisão, para que eu tenha segurança. Essa relação aí determina o quanto a queda vai impactar no sistema de absorção de energia, que é aquela peça que tem no talabarte recoberta por uma camada plástica, que absorve a energia numa provável queda. Tá? Jamais utilize aí talabarte sem absorvedor. Isso é um perigo extremo. Desde novembro aí de 2020, a NR35 proíbe qualquer atividade usando talabarte que não tem absorvedor de energia. Tá? Então, o fator de queda, conhecer o fator de queda é primordial aí para a nossa segurança. O ideal é que eu tenha sempre um fator de queda chamado zero. O que é um fator de queda chamado zero? É aquele fator de queda onde, caso o trabalhador venha a sofrer uma queda, a distância da queda pelo comprimento do talabarte é praticamente desprezível. O talabarte e o dispositivo de trava-queda devem estar fixados acima do nível da cintura do trabalhador sempre, no fator de queda zero, acima da linha da cabeça do trabalhador. O talabarte ele precisa ser ajustado, de modo a restringir aí a altura de queda, assegurando aí, em caso de ocorrência, mínimas chances aí do trabalhador colidir contra a estrutura inferior. Isso a gente trabalha também com o nome de zona livre de queda. É o ponto do talabarte, de fixação do talabarte numa estrutura. A zona livre de queda é toda a área livre que tem abaixo do trabalhador, sem obstáculo algum. A zona livre de queda ela precisa ser trabalhada com fator aí de 5 metros, 4,9 na verdade, 5 metros de área livre abaixo da estrutura, do ponto de fixação do talabarte na estrutura pelo trabalhador. Então, o fator de queda aí é a relação entre a altura da queda e o comprimento do talabarte. Quanto mais alto for a tua ancoragem, menor será o fator de queda. O fator de queda zero é quando o seu talabarte está acima da linha da cabeça. Quando ocorre uma queda, ainda que brusca, pelo rompimento de uma tábua no andaime, por exemplo, pelo escorregão do profissional numa estrutura metálica, e ele sofre aquela queda brusca, o profissional vai cair muito pouco, 5, 10, 15 centímetros, que não é suficiente para provocar grandes lesões no corpo do trabalhador. O segundo fator de queda é o fator de queda 1. É quando o trabalhador usa o ponto de ancoragem exatamente na região dorsal ou peitoral. Quando o trabalhador aí tem o mesmo nível de queda do talabarte. Considera-se o talabarte com 1 metro. Quando você está no fator de queda 1 e você sofre uma queda, você vai cair 1 metro para que o talabarte te segure. Por isso, fator de queda 1. Tá? No fator de queda 1 já existe a probabilidade do absorvedor de energia começar a atuar. Ele já começa a se soltar. Só lembrando que o absorvedor de energia começou a descosturar, a se soltar naquela parte plástica interna, naquela parte plástica, já precisa ser substituído. O trabalhador não deve mais usar. Nos cintos de segurança existe uma costura, chamada indicador de queda.
Esse indicador de queda serve também para caso o trabalhador tenha aí uma provável queda, né, ele saber que o cinto funcionou, porque aquela é a costura mais frágil do cinto, e também, quando começa a descosturar, é hora de trocar o equipamento. Depois a gente tem o fator de queda 2, que é quando o talabarte está fixado na linha da perna, né, na linha da canela, na linha do pé do trabalhador. É proibido pela legislação, pela NR35 e também outras legislações, né, esse tipo de atividade. Mas a gente sabe que ela acontece. Para que ela aconteça, é preciso envolver gerência, engenharia, ter a concordância do trabalhador que vai estar executando a atividade. E normalmente o SESMIT só libera esse tipo de atividade quando eu tenho fatores adicionais de segurança. Por exemplo, um trabalho no telhado onde eu não tenho a linha de vida, o trabalhador vai ser protegido por uma rede contra quedas instalado abaixo do telhado. Caso haja uma queda, o trabalhador está amparado por essa rede. E aí a gente acaba aceitando que esse tipo de ancoragem seja usado. Né? Inclusive pela legislação, a própria legislação abre esse precedente. Medidas adicionais de segurança devem ser tomadas. Né? O trabalho muito bem planejado, análise de risco bem feita, né? Com a participação, inclusive, do trabalhador. E assim eu paro um pouquinho aqui nessa parte do fator de queda. Tá? O fator de queda é muito importante que você entenda. Né? São 3 pontos bem sucintos que podem fazer uma diferença enorme aí no teu dia a dia de trabalho. E a zona livre de queda, tá? Que é a relação entre o ponto de ancoragem e toda a área que deve ficar livre abaixo da área que o trabalhador está executando a sua atividade, considerando como base aí 4,9 metros, né? Ou arredondamos para 5 metros. Te vejo no próximo módulo. Até daqui a pouquinho.